aí, pessoal? Bora lá. Nossa. Na primeira semana eu havia passado algumas perguntas, eu comecei a respondê-las. Tivemos 2 aulas, né? E chegamos até a 9. A 10 é qual que é a pergunta? O que é iluminismo ou ilustração segundo Kant? Iluminismo ou ilustração. O que foi o iluminismo? Vocês lembram? Ninguém lembra aí o que foi o iluminismo? 10 anos vocês estudam isso, né? Professor, Herdamos. O iluminismo foi um movimento cultural do século XVIII. Dizia que a luz que deve iluminar a humanidade é a luz da razão. Então, para o iluminismo, somente a razão pode nos guiar à liberdade e ao progresso. Somente a razão pode nos tirar das trevas e da escuridão, da fé e da religião. E o Kant, como um bom iluminista, vai dizer que a razão, a luz da razão, ela vai nos tirar da menoridade e nos levar à maioridade. O que é a maioridade? Para Kant é sapere aude. Ouse saber. Ouse buscar o conhecimento por si mesmo. Não fique como as pessoas que vivem na menoridade. As pessoas que vivem na menoridade, elas vivem dependendo dos outros. Principalmente no campo do pensamento. Em vez de eu mesmo investigar sobre Deus, sobre a religião, eu prefiro acreditar no pastor ou no padre. Em vez de eu mesmo buscar o conhecimento, eu prefiro acreditar na palavra do professor. Em vez de eu mesmo cuidar da minha saúde, buscar conhecer sobre a saúde, eu prefiro confiar no médico. Por quê? Por preguiça intelectual. A maior parte das pessoas morrem de preguiça de pensar, morrem de preguiça de buscar o conhecimento por si mesmo. Então, o iluminismo, a ilustração para Kant é você, com a luz da razão, sair da menoridade, alcançar a maioridade e ousar saber por si mesmo, sem depender dos outros. A próxima questão é o apriorismo kantiano. O apriorismo kantiano. Apriorismo vem de a priori, e para Kant, o que é a priori? A priori seria aquilo que é inato, aquilo que nós nascemos com ele. E o que é inato? A gente, quando nasce com alguma ideia, com algum conhecimento? Para Kant, não. Quando a gente nasce, a gente é uma folha de papel. Mas a gente nasce com os sentidos, com a faculdade da sensibilidade e com o entendimento, com a razão, com a capacidade de entender. Então os sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato, eles enviam as informações, os dados para a nossa razão. A nossa razão processa esses dados e essas informações e transforma isso em conhecimento. Então, apriorismo, inato. O que é inato? A capacidade de conhecer. Todo ser humano nasce com a capacidade de conhecer. Porque todo ser humano nasce com sentidos e razão. A gente nasce com algum conhecimento? Não, nenhum. Como que a gente adquire conhecimento? Primeiro, através dos sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Os sentidos captam os dados e informações da realidade e mandam esses dados e informações para a razão. A razão é o entendimento, a faculdade é o entendimento. Essa faculdade processa e organiza esses dados e informações e transforma esses dados e informações em
conhecimento. Beleza? Agora hoje vamos entrar em John Dewey, filósofo aí, que viveu na transição do século XIX para o século XX, e para ele nós somente pensamos quando confrontados com um problema. Vocês já perceberam isso na vida de vocês? Sempre quando você está com um problema, o seu cérebro começa a fritar na sua cabeça. Você vai, deita ali, tenta dormir, mas aí o problema faz com que você fique pensando. Então a gente só pensa quando a gente está diante de um problema. Se você não tiver problema nenhum na sua vida, você vai viver sem pensar, ou sem pensar de forma crítica, ou sem pensar de forma profunda. Então são os problemas que fazem com que a gente reflita, pense, questione, critique. Então, para John Dewey, somente pensamos de forma radical, ou seja, a gente só vai à raiz das coisas quando estamos diante de problemas. Isso é no campo da epistemologia. O que é epistemologia? Epistemologia é o que? Vocês sabem? Epistemologia é estudo. Estudo do episteme em grego é conhecimento. Então o conhecimento vem quando, segundo John Dewey? Quando você está diante de um problema. Porque aí você precisa resolver. E para resolver você precisa pensar. Pensando em alternativas para resolver esse problema, você desenvolve o conhecimento. E aí que está o pragmatismo. Porque não adianta nada você ter um problema, se elaborar uma teoria para resolver esse problema, e na hora que você for colocar a teoria em prática, ela não resolver o problema. Por isso, pragmatismo. A teoria não vale nada sem a prática. Pragmatismo vem do grego pragma, que quer dizer prática. Então, com o pragmatismo, a teoria não vale de nada se ela não funcionar na prática. Você está com uma dívida. Quem não está endividado hoje em dia, né? Legal. Parabéns. Você não está vivendo, então. Então você tem uma dívida. A dívida é um problema. Você começa a pensar. E aí você elabora uma teoria. Qual que é a teoria? Eu vou na igreja pedir para Deus abençoar a minha vida e me dar dinheiro e pagar essa dívida. Funciona na prática? Se você não trabalhar, meu amigo, não funciona não. O dinheiro não vai cair do céu, não. Deus não vai mandar lá de cima o dinheiro que você precisa. Podia. Seria muito melhor e muito mais fácil. E aí o que o cara faz geralmente, segundo John Dewey? Faz barganha com Deus, né? Com Deus. Se você me ajudar aí, eu prometo me comportar bem. Prometo ir mais na igreja, prometo fazer as coisas certas. Você começa a barganhar com Deus. Essa teoria funciona? Sem trabalho, não funciona. Pode ser que numa sorte, numa cagada, sério, alguém te empreste, arruma um dinheiro, faça alguma coisa. Mas isso não vai ser Deus, vai ser a sorte, né? Como diz o ditado, Deus ajuda quem cedo madruga. Você quer que os trem caiam do céu? Não vai cair, não. Acordar 10 horas da manhã. Então, uma teoria, ela só tem validade se ela funcionar na prática. Então, John Dewey ele recebeu influência do Charles Darwin, que em 1859 ele lançou o livro A Origem das Espécies, onde ele explica a teoria da evolução. E aí ele coloca os seres humanos aí sob uma nova perspectiva agora naturalística. Então, os seres humanos, segundo Charles Darwin, não são obra de uma criação pronta.
são fruto de um processo evolutivo de milhões e milhões de anos. Então nós somos obra da natureza, de um processo evolutivo. E o John Dewey vai referendar isso. Em 1878 teve um ensaio Como Tornar Claras as Nossas Ideias, do Charles Sanders Peirce, que é o pai do pragmatismo. Ele lançou as bases do movimento pragmático, e para ele uma ideia só é clara quando ela é possível de ser aplicada na prática. Quando a ideia é abstrata demais, ela é confusa, ela é complicada, ela é incompreensível. Então, as ideias, elas só têm validade quando elas são passíveis de serem colocadas em prática. Então, essa é a melhor forma de você tornar uma ideia clara, mostrar como ela funciona na prática. Em 1907, William James publicou a obra Pragmatismo, um novo nome para algumas formas antigas de pensar. Também foi na questão da prática, né? Popularizando o termo filosófico pragmatismo. Mais uma vez também dizendo, a teoria só tem validade se ela funcionar na prática. A partir de 1970, o Jürgen Habermas, filósofo alemão, ele aplicou os princípios pragmáticos à sua teoria social, à sua teoria crítica. E aí, na sua teoria crítica, ele vai dizer que não funciona. Teorias que não podem ser aplicadas na prática. Inclusive, a sua ética discursiva, ele busca a todo momento mostrar como ela é passível de aplicação. Para Habermas, a verdade ela é intersubjetiva, ou seja, a verdade ela é construída no diálogo entre os indivíduos. E numa democracia, que é a sociedade moderna que nós vivemos, para ser democrático mesmo, para ser o governo do povo, o povo precisa ser ouvido. Os interessados, eles devem participar das discussões, para cada um colocar suas ideias e da discussão dessas ideias chegar a um consenso. É o que defendia o Jürgen Habermas. Professor, 45? 50. Em 79, o Richard Rorty combinou o pragmatismo com a filosofia analítica, com a lógica abstrata, com o pensamento pragmático, que é prático, na sua filosofia, o espírito da natureza. Então, para o John Dewey, os problemas eles surgem porque nós estamos tentando aprender o sentido das tradições que herdamos e constantemente tentando compreender a realidade. E diante disso, a gente enfrenta problemas para lidar com a realidade, principalmente aquilo que herdamos, aquilo que veio do passado, e os desafios que o mundo também apresenta para a gente, o mundo que está em constante mudança. E a cada mudança do mundo, novos problemas surgem. Nós temos um problema hoje das inteligências artificiais. Esse problema promete eliminar um monte de empregos. E aí, como é que vamos fazer? Se a população mundial não tiver trabalho e serviço, onde que ela vai ter renda para poder garantir a sua subsistência? À medida que máquinas, robôs, inteligências artificiais, cada vez mais substituem o trabalho humano. E aí? Para quem vai fazer? Se não tiver trabalho? Estou aqui no meu trabalho como professor. Se começarem a substituir os professores com inteligência artificial, um professor que vai vir aqui virtual e com um holograma e ficar andando aqui e conversando. Não vai precisar de eu aqui. Sujeito virtual vai ser desenvolvido por uma inteligência artificial e vai responder ao mesmo tempo. Eu não sei. Quanto tempo vai demorar? Já existe mais ou menos isso. Porque o chat GPT já está aí. Você joga o bagulho lá e já te manda na hora, te responde. Aí vocês têm dúvidas, o holograma que vai estar aqui, ele vai como o chat GPT pegar a sua pergunta e te responder a partir dela. Com uma voz virtual, com um sujeito virtual, a mesma coisa, todas as profissões. Um médico tem um limite de conhecimento dele.
ele estudou na faculdade. A máquina tem conhecimento de tudo. O ChatGPT, ele tem o conhecimento de tudo que está na internet até o momento em que ele foi finalizado, 2022. Com tudo que está na internet de conhecimento, ele tem. Ele só pode ir qualquer médico, qualquer professor e dar a resposta ali na hora. Mas você precisa mais da gente. Então, o médico, a profissão, pode ser substituída e com muito maior precisão. Um robô faz uma cirurgia de forma muito mais precisa do que a mão humana que o médico pode falhar ali. Eu estou com um problema nas costas de hernia. Estava falando com o médico esse final de semana. Ele falou com um amigo dele que foi operar de hernia de disco. O cara foi lá na furadeira, foi furou a aorta. O robô não vai fazer isso. Eu sou um robô desse também, que me passa na gente. Já tem, né? Mas vai ficar cada vez melhor. Então são os desafios, é o mundo em transformação. Como é que vai fazer? Você vai tirar dinheiro da onde para você sobreviver? Não vai ter trabalho. Então, criaturas em evolução, nós somos seres em constante evolução. Tudo muda, tudo está em constante mudança. As pessoas tentam apaziguar os deuses, tentam procurar os deuses para poder resolver os seus próprios problemas. Mas no pragmatismo, os únicos que podem resolver os nossos problemas somos nós. Você não trabalhar. E aí, nesse caso da inteligência artificial, nós vamos ter que lutar. Imagina 8 milhões de pessoas no mundo. Tem os caras que são donos disso tudo, que querem fazer esses programas todos, que vai ganhar dinheiro em cima disso. Essa população. Vai ver de quê? De brisa? Vai ter que dar uma grana para lá, que vai poder um Bolsa Família para todo mundo. Vai fazer a hora de casa. E poupudo, né? Então a filosofia, nós não solucionamos problemas filosóficos, segundo ele. Os problemas filosóficos eles não têm solução. A única maneira é superá-los. À medida que o tempo passa, tudo vai mudando, nós vamos superando, não que a gente resolve os BO. Os problemas são insolúveis. Então os ritos de sacrifício não são mais usados para pedir ajuda aos deuses. Apesar de que tem gente que ainda faz promessa, faz coisinha. Mas muitas pessoas fazem a promessa silenciosa de serem boas em troca do auxílio de algum ser mais elevado. Então você está com um problema, em vez de você procurar você mesmo resolver, você vai procurar que um outro ser resolva para você. Sartre vai chamar isso de má fé, né? Quando você começa a apelar para outros ou coloca a culpa dos outros problemas que você mesmo criou, né? Então, experiências científicas ajudam a gente a ter o controle sobre o mundo. E para o John Dewey, a filosofia deveria ter o mesmo fim, né? Controlar e resolver os problemas do mundo. Uma filosofia prática, a teoria só tem validade se ela funcionar na prática. A educação não é uma questão de falar ou de ouvir. Aqui eu estou falando vocês ouvirem. Para ele não, a educação deveria ser um processo ativo e construtivo. Vocês que teriam que estar aí pesquisando e procurando resolver os BO de vocês. Não eu aqui falando, vocês param de ouvir, entendeu? Porque a gente só aprende quando a gente faz. Quando você fica passivo ali só ouvindo, você não aprende. Você só aprende quando você tem que praticar. Origem uma corrente educacional chamada construtivismo. Hoje a galera mete o pau aí, mas que faz sentido. Então a filosofia não trata de obter um retrato verdadeiro do mundo, mas de solucionar problemas práticos. Ciência e filosofia devem resolver problemas práticos. Então esse é o pensamento de John Dewey, beleza? Tranquilo? Favorável? Hoje é isso aí.